Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido a amada igreja para abrirem suas Bíblias para a nossa reflexão dessa noite, começando essa série de mensagens sobre família, retratos de família. Convido assim para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o versículo 24 e 25. E talvez num primeiro momento você considere até meio estranho ler um texto que não fala exclusivamente sobre família, para começarmos uma série sobre família. Mas eu já vou explicar qual que é o sentido de tudo isso. Ok? Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Acompanhe atentamente a leitura do texto na sua Bíblia. Diz assim a palavra do eterno Deus: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua santa palavra, que é o Senhor falando diretamente conosco, a revelação do Senhor para as nossas vidas. Então, Deus querido, ajuda-nos, não simplesmente na compreensão, mas na prática, ó Pai, da Tua palavra. Deus querido, que de fato aquilo que aprendermos, ó Pai, seja vívido nas nossas atitudes, ó Pai, no nosso dia a dia. Rogamos assim a Tua bênção, a Tua graça sobre esse momento e não permita que nada venha atrapalhar nós entendermos, ouvirmos a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje então, como eu falei, começamos essa série de mensagens que o pastor já falou, refletindo aí sobre retratos de família, ou os retratos de família. É interessante pensarmos em retrato. Provavelmente, na sua casa você tem, seja lá na sua estante ou em algum outro lugar, um retrato, né? Para os adolescentes, explicando que retrato é uma foto, né? Que você coloca ali numa moldura, né? Porque, de fato, né, é necessário explicar isso para adolescentes e pré-adolescentes, para entender o que é. Mas é interessante quando, somente eu vou visitar, não que o pastor fique reparando, mas eu gosto de olhar fotos, eu gosto de olhar retratos. E é tão interessante, gente, observarmos que quando nós olhamos para a vida dessa igreja, é uma riqueza de retratos. É uma riqueza de retratos de família. Famílias tão diferentes, são tantos retratos, né? Com filhos, sem filhos, com netos, outros na expectativa aí da chegada de netos, alguns retratos enormes, né, que tem que ser uma senhora de uma foto, outros retratos menores, né? Então, alguns retratos marcados às vezes por perdas, e é interessante você observar quando você olha para aquele retrato e aquela pessoa que você tanto amava, né, não está mais, só está ali na foto. Então, outros retratos marcados realmente por enfermidades e, enfim, por desafios diários, outros por crises, embora as crises, as dificuldades, as lutas, as inquietações do coração não aparecem numa foto. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre a riqueza aqui de retratos de famílias que nós temos aqui em nosso meio. Porque o fato é que todos esses retratos de família estão aqui representados, né? E aí eu convido você a pensar sobre esse texto, lembrando que a igreja é uma família de famílias. A igreja do Senhor Jesus é uma grande família de famílias. E por isso que esse texto tem tudo a ver, sim, com famílias. Por isso que esse texto tem tudo a ver com a minha e com a sua família. Por isso, a reflexão, até o título da reflexão de hoje à noite é: igreja, o lugar mais seguro da terra para a sua família. Para a minha também. E nesse sentido, nós vamos pensar um pouquinho o que esse texto aqui tem a ver com a minha e com a sua família. Pensando realmente nesse lugar, não simplesmente no lugar em si, mas essa grande família de famílias, eu gostaria de convidar você a refletir sobre qual que é o sentido realmente da igreja para a sua família. Qual que é o significado da igreja para a sua família? Você considera a igreja como importante para a sua família? Fazer parte da igreja é importante para a sua família? Porque esse texto aqui nos chama justamente a refletirmos que a igreja é sim, e deveria ser, e deve ser, melhor dizendo, o lugar mais seguro da terra para a sua família.
É claro que aqui você não vai encontrar famílias perfeitas, mas você vai encontrar famílias que estão sendo trabalhadas, curadas, transformadas, restauradas a cada dia pelo Espírito Santo. E a igreja é sim uma grande família, onde você e a sua família podem abrir o coração. Porque você encontra aqui irmãos. Gente, somos todos parentes. Somos todos parentes. Somos todos irmãos em Cristo. Fazer parte dessa grande família, de famílias, é justamente isso. Todas as famílias aqui estão interligadas. E é por isso que é muito importante nós pensarmos sobre isso, que igreja é o lugar de você desfrutar de cuidado. E de você também ser instrumento de Deus para cuidar de outros. De se alegrar, né, com a notícia da nossa irmã Vera, que bênção, né? De nos alegrar, e de chorarmos assim, com aqueles que estão passando realmente por dificuldades, por lutas. Igreja é o lugar de famílias levando as cargas uns dos outros. Igreja é lugar de família que encontram apoio, encontram graça, encontram de fato cuidado. Esse é o retrato, ou deveria ser o retrato dessa família maior que é a igreja, uma família de famílias. E por que isso deve acontecer, gente? Por que essa família de famílias, por que isso que está escrito no texto aqui deve acontecer, esse relacionamento interpessoal, aqui essas marcas aqui que estão contidas aqui? Gente, isso deve acontecer porque Deus estabeleceu a igreja para ser assim. Não é a igreja presbiteriana que está inventando, sou eu que estou inventando ele. Deus estabeleceu a igreja para que o amor dele seja vivido, que o amor dele seja real nos relacionamentos interpessoais. Famílias amando famílias, famílias cuidando de famílias, uma igreja de famílias que acolhe famílias. Retratos bem diferentes de famílias. E outra coisa, todo domingo, mais famílias se achegando aqui. Famílias desfrutando de contextos favoráveis, famílias desfrutando de contextos desfavoráveis, né? Famílias em que está tudo bem na casa, famílias que não está tudo bem na casa. E é assim, famílias com dificuldades financeiras, famílias com crises conjugais, com crise no relacionamento com os filhos e assim por diante. Mas esse é o lugar que Deus preparou para que esses retratos diferentes de família estejam juntos e sejam pastoreados, cuidados e possam ajudar realmente uns aos outros. Porque, gente, a igreja, como a grande família, é chamada para viver em comunhão com outras famílias. Famílias em comunhão com outras famílias. É por isso que esse texto aqui tem muito a falar ao meu e ao seu coração nesse sentido. Lembrando que estamos diante aqui de um livro que é uma interpretação viva do Antigo Testamento, e que nesse texto aqui ele vem falar sobre a igreja na prática, sobre a vida da igreja na prática, os relacionamentos interpessoais. Mais que um conceito, aqui o autor vem nos provocar a respeito da vida comunitária da igreja. Famílias cuidando realmente de famílias. E o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com vocês aqui nesse texto, já pensando na igreja como o lugar mais seguro da terra para a sua família, é que a igreja é o lugar mais seguro da terra para a sua família, porque há intencionalidade nos relacionamentos. Veja bem, há intencionalidade nos relacionamentos. Versículo 24, logo no começo ali, olha só como o texto diz aqui, ou o que o texto diz. Consideremo-nos, o quê? Também uns aos outros. Essa primeira palavra aqui, né, tem muito a nos ensinar. Lembrando que a igreja não é um clube, que você vai lá para você se divertir, para você ir com a sua família e os outros não te encherem a paciência. Não, a igreja não é um clube. Igreja, o texto começa aqui falando que devemos considerar uns aos outros. E considerar aqui não é algo superficial. Considerar aqui não é algo mecânico. Mas é dar aquela atenção amorosa. É um olhar mais profundo para o próximo que vai além das paredes de um prédio. É você perguntar como o irmão está, mas não simplesmente como algo mecânico, mas no sentido de que você quer ser instrumento de Deus na vida dele. É quando você sentir falta de uma família que não está vindo à igreja, você não simplesmente ir lá, sim, fala, pastor, estou sentindo falta do fulano. Estamos aqui justamente para isso. Mas também, e você mesmo mandar aquela mensaginha, mandar aquele zap lá, porque, gente, isso é considerar.
Considerar é algo mais profundo, considerar é algo mais intencional. E principalmente nessa geração que vivemos de relacionamentos superficiais, ou como Bauman já afirmou no seu livro Amores Líquidos, né, tudo é líquido hoje em dia, inclusive os relacionamentos. Se esvai rapidamente. Então, gente, considerar aqui é ter sensibilidade espiritual, é perceber a dor do outro, é perguntar ao outro como está, e nesse sentido como uma preocupação amorosa. É se colocar como alguém disposto a ser instrumento de Deus, de fato, na vida do outro. É um interesse real pelo próximo. É um interesse real pelo próximo. E você há de convir que nesses inúmeros retratos aqui de família que temos, nessa grande família que é a igreja, hoje mesmo, eu não estou sendo profeta aqui de forma alguma, no sentido assim de adivinhar as coisas, mas com certeza tem famílias aqui que estão passando por dificuldades, tem famílias aqui que estão, às vezes, em crise diante de alguma situação, tem famílias que estão enfrentando enfermidades, e aí, como família maior, o nosso chamado envolve essa intencionalidade em cuidar realmente do outro. Porque sem intencionalidade, a igreja corre o risco de se tornar apenas um clube, onde cada família vai apenas para se divertir, pensando em si somente, deixando de ser refúgio para os outros. E aí é algo para nós refletirmos, é algo para repensarmos como igreja. Há intencionalidade, de fato? Ou será que eu quero apenas que os outros me considerem, mas quando entra a minha parte de considerar os outros, aí, não, eu quero que vocês me considerem. Eu considerar? Não, isso não é meu papel, não tem esse dom. Todos nós somos chamados, gente, para considerar uns aos outros. Isso é intencionalidade. Por isso que a igreja é o lugar mais seguro da terra. Porque há intencionalidade. Pastor, eu tenho sentido falta disso às vezes. Ok, e o que você tem feito nesse sentido? Você tenha sido intencional no considerar uns aos outros? Então, isso é algo para nós refletirmos. Mas um outro ponto aqui que esse texto nos chama a atenção, se você for olhar aqui, na continuidade, ainda no versículo 24, a igreja é o lugar mais seguro da terra para a sua família, porque há encorajamento intencional. Veja bem, não é só considerar, mas é encorajar, é um encorajamento intencional. E veja só o que está escrito na continuidade aqui, ó. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos o quê? Ao amor e às boas obras. Qual que é o sentido disso aqui? O que isso tem a ver comigo e com você? Pois bem, estimular aqui é provocar, estimular aqui é empurrar. Ou seja, provocar em que sentido? Provocar justamente no sentido, vamos lá, vamos caminhar junto. O que eu posso fazer por você? Estou sentindo tua falta na igreja, vamos lá. Sabe, é compartilhar as lutas, é ajudar a carregar os fardos uns aos outros. É provocar aqui ao amor intencional e não à frieza. É esse sentido de provocação. Lembrando que, por que nós devemos estimular as boas obras? Porque, gente, como discípulos de Jesus, salvos em Cristo, redimidos por Ele, Deus nos chamou, realmente o quê? Para as boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. E uma dessas boas obras, esses frutos, é justamente essa questão do cuidado um para com o outro. Essa questão desse encorajamento. Você tem encorajado? Aquelas famílias que às vezes estão passando por lutas, situações que chegam para você, como que você tem encorajado? Aqueles que são próximos a você. Precisamos repensar sobre isso como uma família de famílias. Famílias que encorajam outras famílias. O meu vizinho, o meu irmão em Cristo está passando por dificuldade ali com um filho. Eu vou encorajar ele. Não encorajar naquele sentido, vai ficar pior. Não, mas no sentido de ajudar. Mesmo, de vamos lá, eu estarei orando por você. Vamos lá, eu estou aqui. Vamos lá conversar com um dos pastores. Está em crise no casamento? Vamos lá, eu estou aqui para orar por você. Vamos lá conversar com os pastores nesse sentido, para a gente orar junto. Encorajar. Conduzir as pessoas à graça, conduzir as pessoas para Cristo. Se deparar com famílias que estão em crise e chamá-las para a comunhão. Porque assim encontrarão outras famílias que vão trazer conforto, consolo, esperança em Cristo. Igreja é um lugar de encorajamento, famílias encorajando famílias, estimulando realmente as boas obras, ao amor. Lembrando que, por que nós devemos amar os nossos irmãos? E amor aqui é prático, é algo real, é me importar de fato com o outro. Porque Ele nos amou primeiro.
É por isso, se o amor de Cristo está presente em nós, isso deve nos levar, de fato, a amarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Lembrando daquele conceito que eu já comentei em algum momento aqui, mas de Ed Welch, que é um pastor americano, e ele escreveu um livro sobre comunhão, e uma das coisas que ele fala nesse livro é que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós somos necessitados e necessários. Necessitados porque necessitamos da graça do Senhor, do cuidado, e Deus vai usar famílias para encorajar uns aos outros, mas também nós somos necessários na vida de alguém. Na vida de alguém. Isso é uma família de famílias, isso é a igreja do Senhor. Mas um outro ponto que esse texto nos chama a atenção aqui, e nos traz para a nossa reflexão, ainda no versículo 25, é que a igreja é o lugar mais seguro da terra para a sua família, porque há comunhão verdadeira. Olha só que algo fantástico que ele fala aqui, que não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Naquele contexto já existiam pessoas, de fato, que não tinham o costume de congregar tanto assim. E congregar aqui é esse ajuntamento, é estar junto. É estar junto. E nesse sentido, gente, a igreja deve ser e é chamada para ser antídoto contra a solidão. Famílias que não deixam de congregar encontram suporte para enfrentamento das crises, das lutas, e podem também dar suporte a outras famílias no enfrentamento das lutas. Famílias que não deixam de congregar encontram direção ali na pregação da palavra. Famílias que não deixam de congregar experimentam desse uns aos outros. Você tem experimentado disso? Famílias que não deixam de congregar sofrem menos diante das lutas e provações. Pois encontram apoio, encontram cuidado, encontram suporte nos irmãos e também têm a oportunidade de serem suporte e demonstrar cuidado uns aos outros. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos perceber que uma das marcas da igreja primitiva, que ela perseverava, era o quê? Na comunhão. Num contexto de lutas, num contexto sim, de necessidade que eles enfrentavam, eles perseveravam na comunhão. E Paulo, em todas as suas cartas, chama atenção para isso. Com respeito à importância de uns aos outros, até no Antigo Testamento, nós vemos lá no Salmo 133, 1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Em união. A comunhão verdadeira, gente, é abençoadora. Abençoadora. A comunhão verdadeira impacta. Quando a igreja vive em unidade, isso impacta o mundo. É muito triste quando nós vemos realmente pessoas, às vezes, considerando de que, não, eu tenho mais comunhão lá fora do que aqui dentro. Não pode acontecer isso. Não pode. Se você pensa desse jeito, é que você não entendeu o que é ser igreja. Você não entendeu o que é ser uma família de famílias. Você pode ter amizade lá fora. Você pode sim. Mas, gente, a comunhão verdadeira, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. É só na igreja, é só na família que é a igreja do Senhor Jesus. Por isso que precisamos estar atentos nesse sentido. Mas uma outra coisa aqui, gente, a igreja é o lugar mais seguro da terra para a sua família. Sabe por quê? Porque é a correção amorosa. Veja só ainda no versículo 20, agora no versículo 25, se você for olhar lá na sua Bíblia, né? Antes façamos admoestações. Antes façamos admoestações. O que é admoestar? Admoestar é corrigir. Admoestar é confrontar. E daí talvez você fale assim, pastor, estava indo tão bem até aqui, estava gostando muito. Mas agora esse negócio de corrigir, como assim? Gente, igreja é lugar, sim, de correção. Igreja é lugar, sim, de disciplina. Igreja é lugar, sim, de correção, mas não dura. É uma correção amorosa. Antes é uma correção carregada de amor, lembrando que somos uma família de pecadores redimidos, mas que precisam ser corrigidos. Igreja, sim, é o lugar de admoestação.
E louvado seja Deus que somos admoestados, que somos corrigidos, sim, pela palavra de Deus. Corrigidos pelo Deus vivo, lembrando que nesse livro ainda, lá em Hebreus 12, 6, fala que Deus disciplina a quem o quê? A quem Ele ama. A correção amorosa é bênção para as nossas vidas. É bênção para as nossas vidas. Quando você, às vezes, souber que seu filho foi corrigido lá na classe escola dominical ou por, diante de alguma... Louve a Deus por isso. Que a correção bíblica, a correção dessa família de grandes famílias, ela é bem diferente da correção que o mundo dá. O mundo não corrige. O mundo não admoesta. Uma igreja segura é uma igreja que confronta em amor. Confronta em amor. Uma família de famílias e famílias precisam ser confrontadas. Há situações, às vezes, que Deus vai usar pessoas, vai usar, às vezes, líderes justamente para confrontar você. Para confrontar você como pai, você como cônjuge, você como filho. Mas, gente, louvado seja Deus por isso. A igreja é o lugar mais seguro para isso acontecer. E nós precisamos ter essa visão. Lembrando, conforme lá Gálatas, Paulo em Gálatas 6:1 diz, corrigir com espírito de brandura. Tem o objetivo de curar. Tem o objetivo de tornar melhor o que era antes. Do que era antes. E precisamos reconhecer, gente. Eu preciso reconhecer, como pai, como marido, que Deus sim me corrige. Deus me corrige. Eu louvo a Deus realmente nesse sentido. Gente, esposas, esposos, solteiros, enfim, todos precisam da correção do Senhor. E isso é para o nosso bem. O nosso bem. Lembre-se que onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, há correção, há admoestação. Lembra do que Paulo disse a Timóteo, lá em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo 3, 16 e 17? Que toda a escritura, o quê? É inspirada por Deus e útil o quê? Para o ensino, para a repreensão, que tem a ver com a demonstração, para a correção, ou seja, corrigir, está indo para um caminho errado, vamos colocar no caminho certo, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A correção, a admoestação, é para o seu bem, é para o bem da sua família, é para o bem da minha família. Onde não há correção, gente, não haverá cuidado intencional. Onde não há correção, não haverá amor verdadeiro. Onde não há admoestação, gente, pode ter certeza que haverá caos. Porque todos nós aqui, precisamos de correção. E Deus nos corrige, sim, através da sua palavra. Deus usa outras famílias, Deus usa outros irmãos, realmente para nos corrigir em amor. E louvado seja Deus por isso, porque tudo isso faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Louvado seja Deus por isso. Amém, igreja? Mas, mais uma coisa que esse texto aqui nos chama a atenção, que eu gostaria que você atentasse, é que a igreja é o lugar mais seguro da terra para a sua família. Sabe por quê? Porque aponta para a eternidade. A igreja é o lugar mais seguro da terra para a sua família. Sabe por quê? Porque nós vamos aprender juntos e caminhar juntos. Lembrando que aquilo que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no versículo 3, no capítulo 1, de que nós temos uma herança incorruptível, reservada nos céus. Ou seja, a igreja é o lugar mais seguro da terra para a sua família, porque aponta para o dia que Cristo virá nos buscar. A igreja é o lugar mais seguro da terra, porque nos lembra que somos peregrinos nessa terra. Como igreja, aponta realmente para o retorno de Cristo, para algo muito maior. Aquilo que ele está falando no versículo 25 aqui, quanto mais vede que o dia, o quê? Se aproxima. Que dia é esse? O dia glorioso do retorno do Rei. A igreja nos lembra disso. E como famílias, nós precisamos realmente nos lembrar disso. A igreja nos lembra de que na casa do nosso Pai Celestial há muitas moradas preparadas para os céus. É muito esperançoso e me alegra muito o coração.
viver como família da fé e ser realmente impactado pela palavra, sabendo que lá no céu eu vou encontrar pessoas queridas. Você vai encontrar pessoas queridas que fazem parte da sua família, que você tem o retrato lá, só lembrança. Mas você sabe que um dia você vai reencontrar. Gente, como igreja nós aprendemos isso. Eu fico muito feliz que eu sei que um dia eu vou lá encontrar-se meu pai que já partiu com o Senhor. Nós somos lembrados que os sofrimentos desse mundo vão acabar, que as dores desse mundo são passageiras, que há uma morada especial, reservada, preparada nos céus para cada um de nós, para os nossos filhos. Isso é bênção. Isso é bênção. Enfim, tudo isso, gente, nos leva a uma clara reflexão de que a igreja, enfim, é o lugar mais seguro da terra para a sua família, para a minha família, não porque é composta, mais uma vez, retornando lá ao início, não porque é composta de pessoas perfeitas, mas sim de famílias que estão em obras. Pessoas que foram redimidas por Cristo, e é por causa de Cristo, e é em Cristo que temos tudo o que precisamos para vivermos isso aqui, gente. Para que você olhe para essa reflexão, pense nisso aqui e fala, uau, mas isso é a igreja? É a igreja! É a igreja. E sabe por que nós podemos afirmar que a igreja é o lugar mais seguro para a sua família? Não porque a igreja presbiteriana garante isso. Não porque a equipe pastoral da igreja central vai garantir isso para você. Não. Aí você precisa ler comigo, e eu convido você, se você fechou a sua Bíblia, abre novamente lá no texto de Hebreus 10. Você vai ler comigo os versos anteriores. A partir do versículo 19, olha só. O que diz ali o texto? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo que mesmo? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? É fiel. Sabe por que podemos afirmar que a igreja é o lugar mais seguro da terra para a sua família? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. É Jesus que nos fez irmãos. É Jesus que nos fez membros do seu corpo. É Jesus que nos ligou a Ele e nos ligou uns aos outros. É Jesus que morreu por essa grande família de famílias. É Jesus. Não é na nossa força que vamos viver tudo isso aqui, gente. Não é na nossa força que podemos viver essa comunhão maravilhosa descrita aqui no texto. Mas nós podemos viver isso aqui em Jesus. É em Jesus que vemos que todas as famílias aqui representadas precisam e podem desfrutar da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo amor. É em Jesus que as famílias se perdoam. É em Jesus que famílias são restauradas. É em Jesus que todas as famílias estão ligadas na mesma videira, que é verdadeira, que é Jesus. E é por causa dele, é porque estamos ligados a ele, que podemos ser instrumentos dele na vida de outras famílias. E sermos, sim, fortalecidos, consolados, quando a nossa família está passando por alguma dificuldade, por alguma crise, por alguma luta, por alguma dor, porque todos estamos ligados na videira verdadeira. Gente, o amor que Cristo nos ordenou aqui a ter uns pelos outros, devemos lembrar, gente, que esse amor, mais uma vez, ele é visível, ele é real. E outra coisa, esse amor não é natural no nosso mundo. Você não vai encontrar esse tipo de coisa aqui que o texto está falando em nenhum outro lugar.
é só na igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque não é natural no mundo caído. Mas é desenvolvido na igreja porque a igreja foi redimida em Cristo Jesus. São famílias de famílias. Gente, Ele nos amou primeiro para que na nossa vida pudéssemos também sim amar uns aos outros. É Jesus que abriu um novo, conforme o texto fala aqui, um novo e vivo caminho para que pudéssemos andar por Ele. Tudo converge nele. Então a igreja é o lugar mais seguro da terra para a minha família, para a sua família, por causa da obra de Jesus. Por causa daquilo que nós celebramos hoje aqui. Lembrando, Ele pagou o preço. E é por causa dele que eu posso desfrutar de comunhão, desse encorajamento intencional, desse amor intencional, desse se importar verdadeiramente. Sabe por que devemos cuidar uns dos outros? Sabe por que a igreja é uma família de famílias que cuidam uma das outras? É porque Jesus nos cuidou primeiro. É porque Jesus nos amou primeiro. E é por isso que eu queria convidar você nesse momento, nós fazemos um exercício no final dessa reflexão, um exercício bem prático. Mas eu espero que esse exercício traga no seu coração essa segurança aqui, que isso aqui possa ser algo vívido, no sentido, a igreja é o lugar mais seguro para a minha família. E eu vou, como parte dessa família maior, levar essa mensagem para outras famílias que estão precisando. Porque aqui elas vão encontrar cuidado. Aqui elas vão encontrar tudo isso aqui. Não por causa da força das pessoas, por causa da denominação, não. Mas por causa daquele que morreu numa cruz para redimir a igreja, para redimir a sua e a minha vida. É por isso que eu quero convidar você, nessa primeira reflexão sobre retratos de família, a você primeiramente orar pela sua família e com a sua família. E não simplesmente orar pela sua família e com a sua família, mas você orar por alguma família que você tem sentido falta. Ou por alguma família, eu estou falando da família da fé, por alguma família que você está percebendo e você sabe que ela está precisando de oração e de intercessão. Ore por isso. Ore pela sua família e depois por essa família. Mas eu vou um pouquinho além antes de nós orarmos. Que você possa, durante essa semana, demonstrar esse cuidado intencional, esse considerar uns aos outros, mandando uma mensagem para uma ou mais famílias. Faça isso. Faça isso. Gente, é bênção demais quando você recebe ali aquela simples mensagem. É bênção demais quando você recebe aquela mensagem e fala, estou orando por você. Então, vamos fazer isso na prática. Vamos fazer isso na prática. Pense sobre isso durante essa semana. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Ore pela sua família. E ore por uma família que faz parte dessa grande família, que às vezes está passando por dificuldade. Uma família que você tem sentido falta. Uma família que o Espírito Santo às vezes tem incomodado você. Sentido, eu preciso conversar com aquele pai, com aquela mãe, com aquele filho. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que me confrontou,
espero que tenha confrontado o coração de cada um aqui essa noite. Obrigado, Deus, por entendermos a partir da Tua palavra de que a igreja é o lugar mais seguro. Igreja não no sentido de prédio, mas de família, de famílias. Eu louvo a Ti, ó Deus, por cada família que tem sido bênção na minha família aqui dessa igreja. Eu louvo a Ti. Eu louvo a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para fazer parte dessa grande família e assim sermos instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, para abençoarmos outras famílias e para sermos abençoados também. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a graça, sim, de sermos cuidados e podermos cuidar, de sermos amados e podermos amar. Obrigado, ó Pai. E como essa grande família que somos, essa grande família de famílias, rogamos assim ao Senhor, ó Pai, que nos ajude a vivermos isso aqui de fato, a considerarmos mesmos aos outros, a nos importarmos, ó Pai, a demonstrarmos e também reconhecermos e aceitarmos as admoestações, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, da superficialidade. Livra-nos, ó Deus, da frieza. Antes, ó Pai, que seja abundante o amor do Senhor no relacionamento aqui com a igreja do Senhor. Deus querido, ajuda-nos a caminharmos unidos, com os olhos voltados para o Senhor, vivendo de fato, ó Pai, esses princípios aqui, e reconhecendo de fato, ó Pai, que a igreja é o lugar mais seguro da terra para a nossa família. Não simplesmente para a nossa família, mas para todos aqueles que assim o Senhor acrescentar a cada dia. Oramos pedindo a Tua graça, a Tua bênção sobre essa igreja, que sejamos uma igreja marcada por essa comunhão verdadeira, por esse considerar intencional, esse encorajamento intencional. Ajuda-nos. Oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.